Os dados da economia americana, os novos indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos, eles demonstram uma recuperação dessa economia. Eles demonstram que nós estamos tendo a indústria voltando a produzir mais, o comércio e o setor de serviços tendo um processo de aquecimento, e isto eu pude constatar em loco nos Estados Unidos na última semana. Se sente esta recuperação na palavra, na voz, nos depoimentos, na imprensa americana, quer dizer, todos acreditando que teremos meses muito melhores pela frente nesta economia que, na verdade, é uma locomotiva do mundo. Se a economia americana vai mal, isso se reflete no mundo inteiro. Como se a economia chinesa vai mal, tem um reflexo pesado em todo o mundo. Então, hoje nós temos a economia americana mostrando crescimento que ao longo de muitos meses não demonstrou. O PIB americano nos três últimos meses, no último trimestre, cresceu 3,5%. Outubro, mês de outubro, a venda de veículos aumentou consideravelmente. A Ford, a GM, a própria Chrysler, que saiu de uma concordata e que hoje está sendo administrada pela Fiat, tiveram um crescimento de vendas de 3,5%, 4% durante o mês de outubro. A Nissan e a Toyota, duas japonesas, que vendem muito nos Estados Unidos, tiveram um considerável aumento de vendas em outubro. Este é um termômetro da recuperação da economia americana. O setor de imóveis também se recuperando, aumenta a venda do número de imóveis, quer dizer, um setor que, na verdade, foi o que puxou a economia para baixo no primeiro momento. Então, eu acredito que os meses que nós teremos pela frente serão meses de economia aquecida, e uma economia aquecida porque o próprio Banco Central americano manteve a taxa de juros em perto de 0%. A política fiscal, a política monetária, os incentivos dados pelo governo também são fatores que alavancam o crescimento da economia e garantem um crescimento maior nos próximos meses. Isso é bom para o Brasil. Volto a dizer, os Estados Unidos é o nosso segundo grande parceiro comercial. A China é o primeiro. O Brasil exporta muito para os Estados Unidos e para a China. Se a China vai bem, se os Estados Unidos vão bem, isso tem um reflexo positivo no Brasil, principalmente com relação às nossas exportações. Então, é muito bom que se veja este processo de recuperação de uma economia que baliza o que acontece no mundo. Eu pude constatar que nós vamos ter, com certeza, bons meses pela frente, depois de toda a hecatombe, de todo o problema que tivemos a partir de setembro de 2008, com a grande crise na economia americana que se espalhou pelo mundo. Hoje, a recuperação, e uma recuperação que deve continuar. Se nós mostrávamos que a economia americana está num processo de recuperação, eu posso dizer que os números da economia brasileira são melhores. A produção industrial, a venda na indústria no mês de outubro, toda num crescimento muito positivo, tanto da produção como das vendas. Se nós observarmos os números divulgados nessa semana, que foram os números da produção de automóveis, de uma forma até surpreendente, a produção de automóveis aumentou. Não se acreditava que se pudesse aumentar a produção de automóveis porque o setor estava tremendamente aquecido. Vem aquecido desde 2008, passou a crise aquecido e não se acreditava que poderia haver aumento da produção de automóveis. Mas isso aconteceu no mês de setembro. Isso aconteceu no mês de outubro. Então nós estamos tendo setores que inclusive estavam sofrendo com a crise, hoje num processo de recuperação. O setor de bens de capital, a indústria de fazer indústria, o setor de máquinas e equipamentos, aquele que, na verdade, produz uma máquina, um equipamento que aumenta a produtividade de uma empresa, que faz com que o produto que nós produzimos seja tecnologicamente melhor, mais moderno, tenha melhores condições de competir no mercado internacional, pois esse setor de máquinas e equipamentos, que foi o que mais sofreu com a crise, é hoje o que está puxando o crescimento da indústria. Então, tudo isso é positivo. E tudo isso tem a ver com programas como aquele do BNDES, que financia máquina e equipamento, financia caminhões, por exemplo, com um juro de 4,5% ao ano e com um prazo longo para pagar. Este programa foi um dos fatores para termos este momento positivo de aumento na produção industrial e na recuperação do setor de bens de capital. Mas esse programa termina em dezembro. O que nós estamos reivindicando é que ele vá até junho do ano que vem.
ele seja prorrogado, que nós não tenhamos o final desse programa em dezembro. Então, eu acredito que vamos ter bons meses pela frente com o PIB crescendo. Se a previsão de crescimento do PIB era de não crescer, mas de andar para trás 1% esse ano, essa previsão de alguns meses, de algumas semanas atrás, hoje já temos uma previsão de um crescimento de 0,20%, 0,30% em 2009. Quer dizer, em vez de termos menos 1, vamos ter 0,20, 0,30. Muito aquém do que tivemos em 2007 e 2008, quando em 2007 o PIB do Brasil cresceu 5,4% e em 2008 cresceu 5,1%. Vamos lá, se nós crescermos 0,20, 0,30, vamos estar muito distante do crescimento dos 2 últimos anos, mas estaremos melhor do que aquilo que era previsto no início desse ano. Aquilo que era previsto provavelmente até março, abril, maio, junho, que era o Brasil andar 1 ponto percentual para trás. Quer dizer, estamos vivendo um momento de recuperação muito positiva da nossa economia, que significa mais emprego, mais renda, significa um Brasil crescendo. Nas palestras que tenho feito, não apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil afora, eu tenho mostrado que se nós tivéssemos reformas estruturais, o Brasil estaria vivendo uma situação muito melhor. Se nós tivéssemos tido a reforma tributária, a reforma política, a redefinição do Pacto Federativo, nós estaríamos vivendo uma situação muito melhor do que estamos vivendo. Nós teríamos saído dessa crise ainda mais fortalecidos. O Brasil está saindo melhor do que outros países da crise internacional. O Brasil está saindo mais fortalecido dessa crise. Imagine se nós tivéssemos tido uma reforma tributária, uma redefinição do Pacto Federativo, uma reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Mas se nós olharmos que a previsão de vendas no final do ano, todas as previsões do varejo são previsões altamente positivas, de vendas muito maiores do que no final de 2008, nós vamos ver que isto tem a ver, sim, com inclusive medidas que foram tomadas como a redução do IPI para a chamada linha branca. O varejo, principalmente esse varejo que vende máquinas de lavar roupa, que vende fogões, que vende refrigeradores, eles tiveram nesses últimos meses as suas vendas muito ativadas. A decisão do governo de manter a redução do IPI para a linha branca, principalmente para os produtos mais populares, eu não tenho dúvida que foi uma decisão acertada. E eu não tenho dúvida que essa decisão vai fazer com que tenhamos um final de ano com vendas muito fortes no varejo no Brasil. E essas vendas fortes no varejo significam mais produção industrial, significam mais emprego. Então, nós estamos vivendo um momento que nos faz acreditar num bom final de ano. E nos faz acreditar que nós temos que avançar nas reformas estruturais para vivermos finais de anos ainda melhores na economia brasileira. E essas reformas, infelizmente, estão emperradas.